Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Quem já não ouviu essa música? Vamos lá. O título desse vídeo, vocês vão descobrir aí essa minha teoria. E com todo respeito, a partir do momento que eu fico escutando algumas pessoas querendo justificar algumas teorias, como evolucionismo e etc e tudo, eu achei no direito de também criar a minha teoria. Vamos lá. Com base na teoria do evolucionismo, que o pessoal alega, né, que nós, seres humanos, viemos do macaco e veio aí algumas situações de explosão na Terra e tudo, a gente começa a ficar assim, sem entender, né, da onde surgiu essas situações todas. E seguindo o manual, né, para a gente entender de gente, né, toda máquina a gente tem que procurar, quando tem alguma dúvida, procurar o manual. Procurando no manual do ser humano, eu vi que essa teoria aí, ela é só uma teoria, mas que ela não tem comprovação, né? Assim também que a minha teoria, se permitir, pode ser que um dia venha a ter comprovação. Então, a teoria que alega que o homem veio do macaco, eu vou falar para você que quem criou o homem e como ele criou, como ele fez. Eu vou falar para você quem criou e como foi feito o homem. No manual do ser humano, em Gênesis 1:27, fala: criou Deus. Quem criou o ser humano? Deus. Pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Como que Deus criou? Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou alma vivente. Quando eu falo aqui homem e mulher, né? Apesar de a mulher ter sido da costela, né? Mas quem deu o sopro de vida foi Deus. A gente tem que tomar muito cuidado, porque algumas teorias, elas querem desviar ou fazer-nos acreditar que Deus não existiu. E muitas situações, eles pegam um pedaço da verdade e jogam uma outra situação. A Bíblia fala que Deus criou o céu, a terra, tudo que nela há, uma porção de terra. Criou, inclusive, um jardim que chamava Éden, né? Até então, essa porção de terra, na teoria, eles alegavam, né, e alegam, e a gente concorda, e foi chamado de Pangeia. Então, o que era essa porção de terra que a ciência fala, que na Bíblia fala da parte que Deus criou, da porção de terra? A ciência chama de Pangeia. O que era isso? Todos os continentes, eles eram unificados. Olha que bacana, então tudo era uma terra próxima da outra. E com isso, na Bíblia também, foi convencionado, ou não é que foi convencionado, na Bíblia tem várias citações de norte, de sul, de oriente, de ocidente, terra disso, terra daquilo outro, e que também eu comecei a verificar que na nossa convenção científica existe uma diferença entre o nosso polo magnético e nosso polo geográfico, ou o nosso norte, a nossa referência, né? O nosso norte geográfico do nosso norte magnético.
né, o nosso norte magnético, ele gera alguns efeitos, né, de magnetismo, eletromagnetismo na Terra. Então, quando os chineses, inclusive, criaram criaram a bússola, foi convencionado aonde que era o norte e aonde que era o sul. Ok. Daí eu comecei a pensar esses dias numa situação bem interessante. Por quê? Houve uma lei aí que estava proibindo os cristãos de ir até as terras indígenas aqui no Brasil, né? Então, aqueles missionários que iam lá e tudo, eles agora estão proibindo de fazer isso, de levar a palavra de Deus. E também tem uma situação que me chamou muita atenção, foi porque o mundo inteiro está de olho na nossa floresta amazônica. E aí eu comecei a observar que a nossa floresta amazônica, ou na floresta amazônica, porque a floresta amazônica ela pega outros países também, ela tem o maior rio do mundo. O Nilo, né? Antes era o rio Nilo, depois agora eles viram mesmo, confirmaram que é o rio Amazonas, que é o maior rio do mundo. Isso me chamou muita atenção. Também me chamou muita atenção que lá na floresta amazônica tem muita riqueza. A gente vê nossa bandeira do Brasil representada pelo verde, a floresta, o amarelo, o nosso ouro. Nossa, bem interessante isso. E aí eu lembrei de quando eu era criança, que eu escutava o professor dando aula de geografia, de história, tive algumas dificuldades, mas eu sempre fui muito questionador com aquilo tudo. Por quê? Por quê? Por quê? E nesses dias agora, eu verificando o Manual do Ser Humano, eu achei uma semelhança muito interessante com relação à parte de Deus, da parte que escrita em Gênesis, de uma terra que chamava Havilá, e da nossa floresta amazônica. Olha, ao título do vídeo. E nessa pesquisa, eu comecei a verificar que algumas informações que são passadas para nós, até hoje algumas mídias, algumas reportagens, elas distorcem algumas informações. E também estou começando, e estou verificando que por que existe aqui no Brasil, vários fragmentos e vários sítios arqueológicos de milhares e milhares, que eles alegam na teoria do evolucionismo, de milhares e milhares de anos, que eles alegam, aquelas escrituras, acho que é rupestres que chama. Então toda parte do Brasil a gente vê isso. E é interessante que eu sempre falo que todo lugar que tem muito animal, serpente, animal peçonhento, existe riqueza. Então, são algumas teorias que eu tenho. E também comecei a observar que na floresta amazônica, eu tenho dificuldade, foi extraído muito ouro da região. E foi extraído muito látex, assim que fala. E aí eu achei engraçado, por quê? Existe algumas áreas que foram... Eu comecei a fazer uma pesquisa a respeito disso e vi que aqui
ou na nossa floresta, existem alguns locais proibidos do homem ter acesso. Eu falei, mas peraí, o pessoal às vezes querem ir para a Lua, querem justificar aí uma série de situações e tudo. Aí eu fiz uma teoria. Por quê? Dentro dessa minha teoria, eu lendo a Bíblia, não estou falando que a Bíblia fala que é aqui. Mas olha para vocês analisarem como é que é bem familiar essa situação. Vamos lá. Em Gênesis 2, e na parte 10, versículo 10, fala: E saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Eu vou citar só o primeiro, depois vocês lerem o restante. No versículo 11 fala: O primeiro chama Pison, e o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. Então tinha um rio que rodeava, esse rio aqui deve ser muito grande. E aonde tinha ouro. Mas ouro tem muitos lugares na terra que tem. Mas o ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. Espera aí. Gente, com todo respeito, se alguém um dia, eu levei 0 numa prova por causa de uma teoria do criacionismo e do evolucionismo, me dá o direito hoje de eu fazer a minha teoria. Por quê? Algumas coisas o pessoal, muitos cientistas aí inclusive, eles criaram uma determinada teoria que naquele momento não tinha como comprovar e depois, mais tarde, foi visto como uma teoria que estava certo. Tem aquela do Sol que girava na Terra, a Terra girava no Sol e eu falo assim que só sei que nada sei. Quanto mais a gente vai aprendendo, mais a gente vê que a gente não sabe nada. E o conhecimento hoje também está nos fazendo a entender que ele é muito manipulado. Então, qual que é essa minha teoria? E eu vou mostrar para vocês. O rio Amazonas, ele é o maior rio do mundo. Não era, passou a ser. Correto? Quando fala aqui na Bíblia de bidélio, o que é bidélio? Ou bedolache, que em grego é uma goma, uma resina. Beleza. Pedra de ônix é um quartzo. Aí eu falei assim, gente, porque muitas vezes quando a gente lê a Bíblia, a gente pede a Deus um discernimento, o Espírito Santo, e a gente começa a trazer pela nossa situação atual, que talvez é um dos bloqueios que a gente tem muito de conhecer a palavra. Por quê? Porque às vezes a gente não deixa o Espírito Santo de Deus ele falar com a gente por causa dos nossos paradigmas, daquilo que a gente aprendeu da humanidade. Não sei se vocês estão conseguindo entender. A Bíblia fala que por falta de conhecimento é que a gente perece. O que é esse conhecimento? É o conhecimento que é passado para nós, para a história, geografia, matemática e tudo que depois alguns eles são comprovados de outra forma. Uma hora está certo, outra hora está errado, Então, assim, e aí quando a gente começa a ler, a gente começa a tentar visualizar aquilo e não saía da minha cabeça a floresta amazônica. Eu falei, gente, eu acho que eu estou ficando doido. Eu falei, mas teve um que foi doido de falar que o homem foi do macaco. Não tem problema. Aí o que acontece? Quando eu comecei a buscar informação, eu comecei a ver o que é engraçado assim. O índio, qual macaco que surgiu o índio? O índio, quando Pedro Álvares Cabral, ele chegou até o Brasil, vamos falar assim, que ele não descobriu, porque já existia gente, ele estava procurando novos caminhos, mercantilistas e tudo, para a expansão lá. Ele estava no caminho das Índias e achou aqui um povo. E aí ele chamou de índio.
Não é assim? Mas a gente começa a analisar que existem hoje aqui no nosso continente, no nosso país, vários fragmentos e vários sítios arqueológicos. E esses sítios arqueológicos começam a falar que é de milhares de anos. Aí eles justificam que era naquele tempo da Pangeia, que era tudo junto. Então, o que eu comecei a observar? Se o nosso norte geográfico ele não é condizente com o nosso norte magnético, que inclusive o nosso norte magnético está sofrendo alterações e mudanças nos polos, mudanças polares, né? Isso aí pode ser outro vídeo. De certa forma, eu plotei aqui, né? E analisando, falei, olha, e se peguei o mapa da Pangeia, juntei, correto? Que era todos os continentes. E fiz essa inversão de polo. Vou tentar mostrar para vocês aqui, que está até no rascunho. Tirei isso aqui da internet e tudo, eu não tenho muita situação assim visual para apresentar. Então, se eu jogar, tá? Aqui é o atual. Aqui é a América do Sul, América do Norte, e aí vai os continentes. África. Vocês podem observar que cada um encaixa no outro. Mas aí vamos ver que interessante. Quando é na Pangeia, se eu alterar, se os polos eles sofrem inversão, e aí vão falar que teve uma explosão, que pode ser que essa explosão aí foi uma mudança polar, né? Uma mudança magnética, eletromagnética, que a gente vê que sempre acontece. Agora tem uns vulcões aí, a gente está vendo que está alterando tudo. Onde que hoje a gente chama de norte, ele passa a ser sul. E aonde que é o sul, ele passa a ser norte. Aí nós temos o leste e o oeste. Eu não sei se vai ter esse rebatimento, mas olha para você ver que interessante. Quando a gente junta tudo, essa parte na Bíblia que fala de que corria um rio que rodeava a terra de Avilã, onde há ouro, bidélio, pedra de ônix, olha para você, se vocês fizerem aqui a situação do rio Amazonas, ela rodeia praticamente isso aqui tudo, e ainda vai junto com o rio Nilo lá praticamente, que são os braços. Agora, eu falei, puxa vida, mas será que eu estou ficando meio com a evolução meio diferente? Pesquisando, eu comecei porque a gente está começando a ficar desconfiado demais do ser humano, né? Aí, por que o pessoal desmatou todas as florestas e a nossa, vamos dizer assim, eles querem proteger? Será que é porque na hora que começar a tirar algumas árvores, quanto mais mexer, mais vai encontrar? E é aí que está a comprovação de Deus, que Deus existe mesmo, para toda a sociedade? Por quê? O rio é o maior. A terra, as árvores são as maiores. O ouro é o melhor. O ônix é onde que tem mais produção aqui no nosso continente. De quartzo, ouro, os minerais. Você vê que a maioria das mineradoras estão tudo ali. E existem algumas situações que a gente vê que o pessoal daquela região, eles são muito... Tem tribos, inclusive, que ninguém nunca descobriu. E tem vestígios ali na floresta que teve populações gigantescas. Então, será que nós não estamos sendo induzidos a ter uma informação diferente da realidade? Porque se na hora que mexer lá na floresta, vamos dizer assim, porque eles não deixam. Se vocês verificarem aí, eu fiquei assustado, eu estou correndo risco de fazer esse vídeo. Várias pessoas já foram assassinadas, mortas, presas, para não apresentar, que começaram a dar essa informação. Quando eu comecei a ter essa teoria, eu falei assim, será que tem outra pessoa, né, que tem isso? Não que eles falaram que era o jardim, mas existe uma zona proibida na Amazônia, na floresta amazônica, que
eles não deixam ter acesso. Falam até de algumas tecnologias lá que eu nem sei falar o nome aqui. Então, será que para a gente justificar, será que eles estão querendo retardar que várias pessoas venham morrer acreditando no evolucionismo e não conhecer a verdade das situações reais que Deus teve aqui, que criou a Terra mesmo, e que é todo poderoso e criou o homem, o universo, e acabar com essa teoria, né? Vou respeitar essas teorias aí que fogem para desacreditar de Deus? Será que é isso? Não estou nem querendo dizer de ouro, de isso, de aquilo outro, não. Porque não tem condição. Como que lá, no meio de uma floresta, que tem as maiores árvores do mundo, vamos dizer assim, tem lugares que para a sociedade hoje não podem entrar, são proibidas, até outros países fazem bloqueio. O que tem ali? Agora, eu só vou dizer para essas pessoas que não querem trazer a verdade e que muitas vezes nos ilude ou lubridia, né? Não sei lá como é que é a palavra, por algumas situações acadêmicas que são impostas para a gente conhecer, que na Bíblia, em Lucas 8,17, fala: porquanto não há nada em oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Ok? Quero agradecer a todos, me perdoem aí, mais uma vez, por essas situações talvez polêmicas, né? Mas eu achei no direito de apresentar essa minha teoria, que fique aí, se eles não tirarem do ar, né? E alguém quiser contestar essa minha teoria, eu desejo sucesso, porque eles proíbem de você comprovar isso, tá bom? Um abraço a todos, que Deus abençoe, perdoe os nossos pecados, que nós venhamos a amar o próximo como a nós mesmos, e que em nome de Jesus Cristo, que nós não venhamos a perecer por falta de conhecimento, mas o conhecimento através de Deus, através do Espírito Santo. Amém? Não estou querendo falar afirmar isso, não, mas é uma dúvida que eu estou e queria que vocês começassem também a pesquisar sobre isso. Quem sabe esse país abençoado por Deus e bonito por natureza, não é aqui que tem todo o mistério da sociedade e às vezes está desviando a gente para a atenção. Então, Brasil e Israel, a nossa terra prometida. Um abraço.